No 3? No 3 a gente prometido, beleza? 1, 2, 3. Se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Olá, meu nome é Guilherme Gondim e seja muito bem-vindo ao meu canal. Senhoras e senhores, hoje eu estou com ele, o cara, Diego Quirino. Gui, prazer, Legal, cara. Cara, obrigado por você estar aqui, viu? Prazer é Obrigadão nosso. mesmo. Foi difícil trazer esse homem aqui, hein? Mas ele tá aqui. Diegão, vamos começar daquele jeito bem clichê, daquele jeito bem tradicional, mas fica à vontade para responder. Quem é Diego Quirino, cara? Gui, Guilherme, primeiramente é uma satisfação, um prazer poder participar desse lindo trabalho, projeto seu. Na verdade, já saiu do papel o projeto. Maravilha. É algo que eu tenho certeza que é abençoado por Deus e com certeza tem um propósito, um fundamento por isso. Parabéns a você e toda a sua equipe. Sucesso desde já. Bom, sou Diego Quirino da Silva, eu tenho 28 anos, sou publicitário, formei em 2014, uma pessoa que ama comunicação, que ama estar em contato com as pessoas, amo falar de Jesus também, né? A gente tem um propósito nessa terra e Deus já deixou isso delegado a todos nós, de levarmos a palavra, né? Basicamente, um pouquinho do Diego seria isso. Solteiro, né, esperando aí o milagre da parte de Deus, né? Quem sabe, né? Não é esse ano. Ô, glória, eu creio. Amém. Diego, você comentou agora sobre comunicação. E eu vejo que você trabalha com isso na igreja. E eu acompanho alguns stories seus. E eu percebo que você é muito ligado a isso. Sim. Você trabalha com isso fora da igreja? Como que é essa relação da comunicação, do marketing digital, hoje em dia? Diego e essa questão de comunicação, como que é? Olha, Gui, é uma área que eu amo, né? Obviamente, por isso eu me formei em publicidade. Legal. E hoje eu concilio realmente nas duas áreas, tanto na igreja quanto do lado profissional. Legal. Embora, quando eu comecei na área da publicidade, eu me formei em 2014, como eu disse, mas eu tenho experiência também na parte administrativa. Certo. Então, mesmo depois de eu ter me formado, eu fiquei aí por mais de 5, 6 anos trabalhando na área administrativa. Uhum. E aí, devido a uma situação financeira, condição econômica do país, me deparei com a situação de ter que promover o meu empreendimento, de repente buscar uma alternativa para melhorar a arrecadação, né, os nossos custos aí. E aí me veio a ideia de trabalhar com o que eu havia me formado, né? Eu investi um dinheiro nisso e, obviamente, você quer ser feliz, mas também ter o retorno através do seu trabalho, né, da sua formação. E aí um amigo meu, a gente se formou junto, eu entrei em contato com ele mexe mais com essa parte de designer gráfico e eu tenho mais facilidade com atendimento, com planejamento, o próprio marketing em si. E aí em conversa com ele, isso há 2 anos atrás, a gente resolveu montar aí o nosso empreendimento, digamos assim, chamado Gênesis, é uma agência de marketing digital. Que legal. E daí em diante começamos a trabalhar com isso, né? Então a gente obteve diversos tipos de cliente. Hoje, atualmente, eu continuo trabalhando com esse amigo meu, atendendo clientes. Legal. E também numa produtora, uma produtora de um programa independente, de uma grande emissora. E eu sou muito feliz profissionalmente, mesmo depois de ter passado um bom tempo, hoje poder estar realmente assim na ativa na minha área. Porém, no caso da igreja, desde quando eu me formei, antes de eu me formar, ou melhor dizendo, já durante os meus estudos, na chegada do pastor na igreja no qual eu frequento, a gente viu a necessidade de estar usando essa ferramenta, né, na igreja de uma forma mais ativa, de uma forma mais imperativa. Então, assim, foi montada uma equipe inicialmente, algumas pessoas que se identificavam com a área, e a gente começou a desenvolver os trabalhos, né? Ali na parte da fotografia, um pouco mais também com os cards, né, que são os posts que a gente faz, e foi criando-se campanhas na igreja e também somando pessoas a esse departamento. Então, há 7 anos atrás, até mesmo antes da minha área de atuação mesmo como profissional,
a gente já começou a desenvolver esse trabalho na igreja, e hoje a gente tem tido muitos resultados positivos, né? Tem pessoas que chegam até a nossa igreja dizendo que viu uma transmissão online, que viu um post, um convite, alguma coisa do tipo, e acaba chegando até a igreja por causa disso. Então, hoje, para mim, conciliar os dois é assim muito gratificante. Primeiro, enquanto profissional, né? Porque eu estudei para isso e é uma bênção para minha vida, é o que me sustenta, é o que me mantém, mas extremamente gratificante também poder servir ao reino, que é o que a gente ama, e entregar o nosso talento para isso. Com certeza. E, assim, a maioria do pessoal entra numa faculdade e fala, pô, vou fazer isso porque vai dar dinheiro daqui a um tempo, vai ser um mercado promissor, mas eu percebo, não sei se você entrou por esse motivo, mas eu percebo que você gosta, aparentemente, se dá muito bem nessa questão. E como que você descobriu isso? Que você falou, pô, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me dar vontade de fazer mesmo. Quando foi que despertou isso em você? Entendi. Embora seja clichê falar isso, mas é algo que me trouxe uma vocação mesmo natural. Se eu fosse pelos conselhos da mamãe, talvez eu teria me formado em direito ou psicólogo, não sei. Na área da medicina também algo que seja ali paralelo, mas buscando e atendendo aquilo que eu tenho como vocação, que é a área da comunicação, onde os meus amigos, os parentes, enfim, as pessoas próximas sempre falavam, nossa, o Diego é comunicativo, o Diego ele gosta de se expressar, e de fato eu percebo que isso é uma qualidade nossa também. Então a área da comunicação sempre esteve comigo desde criança, né? Então esse gosto, esse amor me impulsionou a fazer o que eu realmente me identificava. Então na minha formação, quando eu fui, se eu não me engano, aos 19, 20 anos mais ou menos, o que eu vou fazer na minha vida, em qual área que eu vou me formar? Eu falei, vou fazer aquilo que eu gosto. Aí eu pesquisei um pouco mais, até resolvi ver um pouco de direito também, mas eu falei, não, embora eu goste muito de ler, mas optei realmente naquilo que fazia feliz e também que o meu coração ali se identificou. Então, foi mais ou menos por aí. E para você é tranquilo conciliar isso tanto na igreja quanto fora, trabalhando profissionalmente com isso? Sim, atualmente o meu serviço aqui na produtora, né, na produtora, melhor dizendo, onde eu trabalho, me dá essa possibilidade de flexibilidade. Porém, eu tenho algo comigo que é a respeito de comprometimento, que é algo de fazer bem feito. Eu costumo falar, tanto na área profissional quanto na igreja, eu falei, gente, se for para fazer mal feito, nem me chama. Né? Então, eu sempre realmente coloco muito carinho, muito amor e muita dedicação naquilo em que eu estou fazendo. Na igreja existe uma equipe, né? Não só eu que atendo, né? É como se realmente fosse uma agência. Nós temos parte de fotografia, parte de redação, quem planeja, cria, elabora as artes. Então é algo assim bem estruturado hoje. Mas no começo assim foi um pouco difícil até você conseguir adequar, identificar. Existe um projeto, né, Gui, a respeito de fazer comunicação na igreja, né? A gente nunca pode esquecer que o maior meio, que o principal meio é o Espírito Santo de Deus. Nunca. A mídia, no caso, a divulgação, a publicidade, ela é uma ferramenta. Sim. A ferramenta ela não é principal mais do que o principal. O principal é realmente o direcionamento do Espírito Santo, é a presença de Deus. Mas aí para a gente chegar nessa fusão, algo que agregasse e algo que fosse bem estabilizado, um trabalho bacana, profissional, por mais que seja igreja, a gente teve uma caminhadinha aí, umas orientações também do nosso pastor, para entender também a visão, né, no caso ele sendo o pastor responsável para a igreja, no qual ele gostaria de passar às pessoas que vissem as mídias e que também chegasse até a igreja. Então o que a gente gosta é que aquilo que está sendo publicado, aquilo que está sendo transmitido, a pessoa realmente possa sentir na igreja. Aproveitar então que você está dizendo isso, é um gancho maravilhoso para eu fazer essa pergunta, e eu sei que é difícil de responder. Sim. Mas é necessário fazer essa pergunta. Vamos lá. O que te dá mais trabalho? Você trabalhar com isso profissionalmente
ou dentro da igreja. Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho uma visão de que quando você precisa trabalhar com isso profissionalmente, você precisa ser proativo, você precisa demonstrar serviço, você precisa fazer com qualidade, isso vai do profissional. Mas quando nós estamos falando coisas para Deus, igual você comentou, já diz tudo, né? É para Deus que você está dizendo, que você está fazendo. Então, eu fico imaginando, deve ser difícil, porque você vai estar trabalhando com pessoas também, alguns vão falar, não precisa fazer dessa maneira, vamos fazer de qualquer jeito, mas como você já trabalha com isso, eu acredito que você bate na tecla falando, não, vamos fazer bem feito, vamos fazer da melhor forma possível. Mas vamos lá, o que é mais trabalhoso para você? Trabalhar na igreja ou profissionalmente? Essa pergunta, a princípio, ela poderia ser difícil de responder, né? Sim. Falar o que é mais fácil ou difícil, né? Porque um é o seu trabalho, como eu já disse, o seu sustento, e a outra é a parte espiritual no qual te motiva, te impulsiona, e realmente é um prazer fazer ambas as partes. Mas não sendo político, né, na resposta, vamos tentar direcionar a importância de cada um. Acho que é difícil eu pesar o que é mais importante, uma vez que eu me considero uma pessoa que realmente eu me entrego naquilo que eu faço. Se eu for pegar algo para fazer, aquilo ele vai estar com certeza carregado de amor e dedicação, como eu disse anteriormente. Porém, Gui, eu entendo que existe responsabilidades diferentes. Sim. Né? E a minha postura, no caso, por exemplo, numa área profissional, numa empresa, ela jamais poderia ser descompromissada a ponto do Diego, que uma vez é cristão, representar algo mal feito dentro dela. Né? Então, o comprometimento em fazer, o comprometimento em apresentar o resultado, ele faz parte da minha essência quando eu estou no meu serviço também. Né? A gente elabora uma campanha, a gente quer que isso vingue, quer que aquilo tenha um bom resultado, sim, quer que o retorno esperado, no caso dos nossos superiores, aconteça. Até porque onde a gente trabalha, onde a gente está, tem sempre pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Tem sempre pessoas que ainda não conhecem a palavra. E como a Bíblia mesmo diz, nós somos uma carta aberta para o mundo. Então, uma vez que eu me comporto como um bom profissional, como uma pessoa que consegue apresentar uma competência sendo cristão, automaticamente eu acredito que uma coisa está ligada à outra. Né? Poxa, o Diego, ele é cristão, ele tem uma conduta coerente àquilo que ele acredita e, consequentemente a isso, ele apresenta um bom trabalho, ele é competente naquilo que ele faz. Sim. Então é um dever que a gente tem, até pelo mandamento bíblico, em respeitar as autoridades que estão acima da gente, em ser uma referência principalmente para as pessoas que estão nos olhando. Né? Se a pessoa tivesse um comportamento dentro de uma empresa onde eu fosse relaxado, onde eu não conseguisse estudar, onde eu não conseguisse aplicar aquele conhecimento que eu tenho, ficaria difícil, ficaria talvez uma imagem ruim. E no caso da igreja, eu acredito que existe uma responsabilidade, no caso, muito espiritual. Embora ainda talvez a grande maioria das pessoas talvez possa ser que não enxergue a mídia como algo determinante, como um fator assim primordial, a gente pode trazer até uma comparação no caso a respeito da política. As últimas duas eleições que nós tivemos, seja ela municipal, enfim, ou a federal a nível de presidência, as redes sociais marcaram em mais de 80% em sua responsabilidade em definir ela. Então, assim, a mesma coisa eu acredito que vale para a igreja. Existem hoje muitos conteúdos na internet, muitas coisas que são feitas que não nos agregam nada, que não nos traz nada em relação a ser um bom ser humano, mais do que ser cristão, em ter um comportamento, em ser alguém que serve de referência. Nós temos hoje muitas influências negativas e a igreja ela vem na contramão disso. Né? Ela vem para representar algo da parte de Deus, ela vem para representar algo que vai reconstruir a família, que vai fortalecer a família, que vai ensinar, né, os bons caminhos às pessoas. Então, eu não tiro nenhuma responsabilidade em também exercer a função para a igreja. Eu não estou dizendo que quando eu entro a serviço de fazer algo para a igreja, eu viro um profissional, mas eu entendo que aquilo que Deus me deu é condição de me tornar um profissional, que foi pela graça dele também, e tudo eu remeto a ele, me trouxe essa responsabilidade também em exercer essa função aí.
Então eu não diria para você que é mais fácil igreja ou é mais fácil profissionalmente. Legal. Eu diria que há um comprometimento enquanto Diego, profissional e exemplo de cristão aonde eu estiver. E isso é interessante porque mostra a importância do marketing digital na igreja, né? Porque nós estamos vivendo num tempo que você quer pesquisar algo, você quer saber alguma coisa sobre alguma igreja, você entra no Instagram, no Facebook, no YouTube e lá tem todos os trabalhos, tudo sobre aquela igreja. E eu vejo que a igreja, para quem não sabe, pessoal, o Diego, ele é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Do Brás, aqui em Americana, São Exato. Paulo. E, pessoal, eu tenho que confessar, é uma igreja linda, pastor Belchior Júnior, pastora Exato. Rafaela, Exato. são pastores maravilhosos, recepcionam os membros de forma com muita excelência. Eu quero parabenizar vocês por isso, viu? Agradeço por eles. É muito, muito importante isso, eu acho que isso é muito legal. Mas 50% da vontade que faz você ir até a igreja é o que você vê na rede social, é o que você vê pelo Instagram, pelo YouTube. É uma igreja com uma excelência muito grande e isso é muito legal. E você acha que isso é importante ao extremo para alguém ir visitar, para alguém ir conhecer? Você acha que isso implica em alguma coisa? Qual a importância do marketing digital com a igreja? Gui, veja, nós temos até, inclusive, eu penso comigo alguns exemplos, né? Eu gostaria de exemplificar aqui para você. Como eu disse anteriormente, as redes sociais, mídias sociais, a própria tecnologia em si, ela não é talvez imprescindível, indispensável, digamos assim, porque a gente sabe do principal propósito, que é o Espírito Santo, Deus, eu acho que é a palavra, né, que é muito importante. Sim. Isso sim é essencial e dispensável. Eu realmente vejo o fator mídia, comunicação, como uma ferramenta, né? Porém, os exemplos que você disse, principalmente na atualidade hoje, eles são diferenciais. Né? Ele acontece, tem muitas igrejas que usam esse recurso e tem um retorno muito grande. A nossa, inclusive, não é diferente disso. Até aproveito aqui para abrir um parênteses e agradecer também as palavras ditas ao nosso pastor Belchior, a pastora Rafaela. Realmente, eu seria muito suspeito em falar deles, porque eles são tudo isso e mais um pouco. Depois a gente vai falar um pouquinho deles, com certeza. Só um minuto. Pastor Belchior, pastora Rafaela, queremos vocês aqui, viu? Olha aí o convite. Olha, estão convidados. Amém. Eles vão ter o prazer de estar aqui com você. Fechando esse parênteses, pensa bem, Gui, hoje é difícil vamos pegar um exemplo assim, estou com fome ou quero chegar até um determinado local. O que a pessoa faz? Vai lá, pega o celular, abre o buscador, aquele famoso todo mundo conhece, digita lá, aparece várias opções. Ali ele escolhe alguma delas, efetua sua compra ou vai até o local, enfim, existe uma pesquisa. Da mesma forma, eu vejo que isso acontece na igreja, e eu não estou falando de algo que eu acho, estou falando realmente de testemunhos que acontecem, inclusive na própria igreja nossa. Em testemunhos que às vezes os irmãos têm durante alguma programação de culto, eles falam, nossa, eu estava procurando algum lugar em que eu pudesse congregar, que eu pudesse cultuar, louvar a Deus, e eu encontrei essa igreja. Ou estava procurando algum lugar, alguma igreja que eu pudesse me sentir bem. Comecei a acompanhar as lives, que é o culto online, e vir até a igreja. E são pessoas que viram, né, às vezes numa publicação, ou viram durante uma transmissão online. E o bacana é que tem gente que aceita Jesus por uma live. Eu Exatamente. Já vi testemunhos disso. E exatamente. Olha a importância de ter isso, né? Sim, porque, com certeza. A pessoa está acompanhando o culto e de repente o pastor faz o apelo, eu quero aceitar a Jesus. E não tem problema algum nisso, isso é maravilhoso. Desculpa te interromper, pode continuar. E tem pessoas às vezes que confundem em termos de falar, não vamos fazer uma transmissão porque as pessoas podem se acomodar e não querer vir na igreja. Essas pessoas, na verdade,
elas não estão agregadas à igreja. Na verdade, elas não querem somar à igreja, né? Eu entendo muito mais que uma transmissão ao vivo, ela se torna uma ferramenta de evangelismo, né? Como em muitos casos. É um recurso que às vezes é compartilhado, curtido, ou algum membro da igreja às vezes compartilha também. Pessoas que são do perfil amigas das pessoas acabam visualizando. E para mim é uma ferramenta muito importante, muito especial, a gente ser presente, no caso, nas redes sociais. Eu entendo que, como eu falei, não é algo imprescindível, mas eu acho uma ferramenta na atualidade, e tem pessoas que às vezes distorcem esses recursos, querendo, digamos, demonizar dizendo que não é algo da parte de Deus. Eu creio que Deus deu essa sabedoria a pessoas, né? Existem, e quando a gente abre mão disso, coisas que não são boas, usa para fazer. E a gente que tem algo a passar, a gente que tem algo a promover, acaba deixando de lado, né? Como a própria televisão, hoje a gente tem vários programas cristãos, inclusive, que passam e acabam passando Sim. excelentes mensagens. A nossa igreja tem, que é lá da Debras mesmo, do bispo Samuel Ferreira, e eu acho que isso é muito importante, a gente ser presente. O pessoal fala assim, nossa, mas a modernidade, a tecnologia, ela vem de uma forma muito agressiva. Quando a tecnologia vem, entenda que isso ela deve ressaltar a Jesus. A gente pegar antigamente, as coisas evoluíram, mas se a gente pegar antigamente, que a própria Bíblia, né, era escrita, salvo engano, em couros de animais, depois passada a pergaminhos. Hoje, a gente tem ela impressa, bonitinha, num papel. Se nós começarmos a evoluir o nosso pensamento e imaginar que existem países que pessoas morrem, inclusive por causa de carregar uma Bíblia, de se ter uma Bíblia, poxa, hoje num simples e-mail você consegue enviar e a pessoa tem um arquivo guardado ali. Não deixa de ser uma segurança. Se a gente pensar hoje numa Bíblia que tem um arquivo em áudio, veja, uma pessoa que é deficiente visual, ela consegue escutar. Então a gente tem que redirecionar a tecnologia a favor de ressaltar a Jesus. A facilidade, né? Exatamente. E não dizer que é algo, nossa, os costumes da igreja mudaram, nossa, as coisas estão diferentes. Eu acho que o propósito maior, ele existe. O problema é quando a gente se posiciona com esses recursos, colocando para o lado ruim. Aí realmente pesa e a pessoa precisa rever os seus conceitos. Imagina. Que legal, que bacana, cara. Quanto conteúdo legal. Sim. Esse é Diego querido, meus amigos. Diego querido. Estamos aprendendo. Pô, eu demais hoje. Cara, mudando um pouco de assunto, eu acho que o que você disse aqui agora é algo extraordinário. Se 10% das igrejas do Brasil pudesse aplicar isso que você disse, meu Deus, seria maravilhoso. Mas falando um pouco sobre o campo aqui de Americana, da sua igreja, nós falamos um pouco do conteúdo de marketing digital, mas uma coisa que me chama muita atenção e eu quero compartilhar com você, eu acho muito legal isso. Quando você vai num culto da AD Americana, você olha para aquele altar, você encontra obreiros muito jovens. Não sei se é uma escolha do pastor, eu não sei se Deus mesmo falando para esse campo, eu quero gente nova, eu quero alguém... Mas é difícil você achar obreiros, pastores ali, mais de idade, mais velhos, assim, que eu digo, mais de 60, 70 anos, que é o costume, acredito, da Assembleia de Deus, ter bastante obreiros mais experientes, digamos assim. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas isso me chama muita atenção, eu acho muito legal. O pastor Belchior Júnior é um pastor aparentemente bem novo, tá? Ele cara, posso falar, ele é um cara muito bem apresentado. O pastor Belchior é um homem que chama bastante atenção pela forma de se vestir, pela forma de se comportar, aparentemente muito novo. E claro, né? Olha aqui um exemplo de obreiro da AD Americana.
É normal isso? Isso foi uma escolha do pastor? Isso vem vindo agora, de um tempo para cá? Ou isso é frequente? Explica um pouco mais sobre isso. E eu quero que você explique também. É normal para você? Para quem não sabe, o Diego é evangelista. Evangelista, e eu acho isso muito legal. Na idade, pode falar a sua idade? Pode, já falei mesmo, não tem problema. 28 anos, é um evangelista da Assembleia de Deus, e isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. Eu queria saber qual é essa relação de um obreiro jovem na igreja, a aceitação da igreja é tranquilo? Me fala um pouco. São várias perguntas, mas vamos começar respondendo ela. Pastor, o senhor realmente é um homem muito novo, tá? Quero deixar bem claro aqui, o senhor não é velho, o senhor é um pastor, assim, muito novo. Mas brincadeiras à parte, agora falando em especial dele, né? Tem total ligação no que nós estamos falando aqui. O pastor realmente é toda essa pessoa que você disse e mais um pouco, né? Eu sou um pouco suspeito em falar dele porque praticamente eu sou uma cria dele, né? No bom sentido. Assim, Você é um discípulo? Um discípulo. Um discípulo. Uma boa discípulo. Sou um discípulo do pastor Belchior, sim. Ele é o meu pai na fé, um pastor e tanto pra gente, nos ensina muito. Legal. Eu posso dizer que ele é o meu mentor. O pastor, ele me fez, assim, através das mãos de Deus, crescer muito espiritualmente, né? Reforçar que existe, inclusive, uma base de obreiros, de pastores que tem essa experiência que você falou, né? Os Sim. pastores antigos, digamos assim, para ficar mais claro. A igreja, ela ainda preserva isso, ela tem muito respeito em relação aos nossos pastores que já têm uma história mais longa. Existem esses pastores e eu vejo eles ali numa retaguarda de dar um apoio para os obreiros novos. Né? Veja que daqui um tempo são esses novos que vão ocupar o lugar aonde eles estão. Não tem uma reprova, então. Não, Legal. Não, de forma alguma. E o nosso pastor, quando ele veio para cá há 7 anos, vendo a necessidade, porque infelizmente, Gui, hoje, os jovens, uma parte deles não tem esse interesse assim mais nato de se tornar um obreiro, aquela paixão do pastorado. Isso talvez com as coisas que vem acontecendo ficou um pouco assim mais soltas, né, mais dispersas, e deixando isso para os mais antigos. E o pastor, quando ele chegou aqui há 7 anos atrás, ele trouxe essa visão de investir nos jovens, sim. De apoiar os jovens, de fazer, olha, você é capaz sim, vamos andar comigo, você vai aprender. E ele sempre foi muito paciente nesse sentido. Eu digo, não de ver, mas eu digo isso de experiência própria. Né? A gente estava ali do ladinho, então a gente foi bem assim acompanhado, bem assistido, e sempre que precisava corrigir, ele corrigia, mas também com muito amor, com muita atenção. Todos os ensinamentos, experiências que ele podia passar ali, ele nos passou. Então, na orientação, além da pregação que é notório, a forma que Deus usa ele na palavra, poxa, não tem nem o que descrever em relação ao que ele é para mim em termos de mentoria. Né? Então, o pastor realmente, a pastora são um casal de pastores novos, né? Mas assim, com uma experiência e sabedoria muito grande da parte de Deus. Sou honrado em ser obreiro da casa, né, da De Brasa Americana, e hoje, ministerialmente, a gente ocupa aí o cargo de ministro, cargo não, né, a formação de ministro enquanto evangelista. Sim. E tudo por crescimento da parte de Deus, né, a gente não pede para ser algo. Eu acho que Deus, ele tem a forma de trabalhar com a gente, e ele que leva a gente aonde ele quer, ele que nos dá o grau que ele quer, ele que nos dá a forma que ele quer. E é isso, lá realmente tem muitos obreiros novos mesmo. Legal. E eu creio que daqui a um tempo esses novos não fiquem chateados comigo, assim como eu, já vão ficar velhos, né? Mas é uma igreja que, sim, não só no púlpito, no altar, mas existe em todas as áreas uma aposta realmente na juventude, que é onde também existe uma força, conforme a palavra diz, e é onde tem aquele gás, né, para trabalhar aí e fazer o trabalho seguir. Só um minuto, produção. Sim, pode falar. Vou perguntar. Obreiro solteiro, é isso mesmo? Obreiro solteiro. Olha aí, pessoal. Até esse vídeo aqui, até então, nesse dia de gravação, estou solteiro, né?
Vai que Deus brada nessa causa, né? Olha, evangelista, bonito, bem de vida, solteiro. Eu recebo. Ô, glória! Amém. Mas que legal. E isso é tranquilo? É tranquilo, Gui. Todos os jovens têm o seu desafio, né? Mas assim, ó, aqueles, eu tô ficando vermelho na câmera, mas... Não, mas eu falo assim, ó, de você ser obreiro, às vezes tratar alguns assuntos, isso não tem problema algum. Não, de forma alguma, né? Eu acho que até o pastor, ele tem uma frase que ele fala assim, tem que trazer para perto, né? Sim. E o trazer para perto, eu não esqueço de um exemplo que ele deu. Quando você vai montar o carro de boi, sempre coloca um boi mais velho, mais experiente e o mais novo. O mais novo, ele está ali na função da força. Só que às vezes a carruagem está muito pesada ou está com mais dificuldade de se locomover, o boi que é mais velho, mais antigo, ele vai devagar. Então, assim, é um exemplo bem literal, né, e bem peculiar, mas é verdade. Eu acho que a caminhada, ela se torna, assim, bem assistida, bem estruturada quando existe a experiência, mas a juventude também, a força e a sabedoria. Que legal. Diego Quirino também é cultura, gente. Diego, eu gosto de exemplos, assim, para ficar bem claro. Eu vi, legal. E, assim, vale uma coisa, curiosidade mesmo, sim, tá? Já pensou em ser pastor? Já pensou em dirigir uma igreja? Vou fazer uma pergunta, assim, bem clara. Se hoje o pastor Belchior Júnior te entrega uma igreja nas mãos... Meu Deus! É com você. Você aceitaria? Pastor, vai com calma aí, tá? Pelo amor de Deus, mas a minha resposta enquanto reino, para o que me pedir, é sempre eis-me aqui. Eu acho que é essa postura que a gente deve ter, principalmente enquanto obreiro, né? A gente tem uma certa responsabilidade em relação àquilo que a gente é. Em relação a ser pastor, eu acho que seria uma honra. Na verdade, não depende do meu gosto ou o fato de eu querer ser pastor, né? Eu passei pelo o grau eclesiástico para vocês entenderem: cooperador, diaconato, presbítero, evangelista. Todos esses com o pastor Belchior, inclusive, mas são coisas que foram consequência na minha vida. A gente não pode ter o pensamento de querer algo porque acha bonito, sim, ou porque eu quero ter esse grau ou essa classificação. Na verdade, é algo que acontece natural na vida da gente e ela é baseada num propósito e mais do que um propósito, num chamado, né? E sobre dirigir uma igreja, eu não literalmente dirigi o que a gente chama de congregação aí nas Assembleias de Deus, né? Mas eu me considero pastor de jovens, né? Eu fui 7 anos líder de um grupo chamado Juventude Madicã, que só me trouxe alegria, muito aprendizado, realmente algo incrível, fantástico. Eu amo trabalhar com jovens, né? Para mim, eu tenho boas e grandes memórias a respeito disso. Mas se tivesse a experiência de dirigir uma igreja, né, mesmo solteiro, né, quando eu dou essa resposta ao meu pastor, ele fala que ele dirigiu uma congregação também onde ele morava antigamente, sendo solteiro, mas sem problema algum. Eu acho que se Deus está ordenando isso através de um pastor, de alguém, né, que é responsável que zela pelas nossas vidas espirituais, a gente está ali para cumprir o ID, né? Que legal. Gente, esse foi Diego Quirino, um cara extremamente gente boa demais. Estou muito feliz de você estar aqui, viu, Diego? Obrigadão, cara. Obrigado mesmo por você ter cedido aí seu tempo, seu conteúdo, sua história de vida. Estou muito feliz mesmo, muito bacana de você estar aqui, tá? Amém. Deus abençoe sua vida. Você quer deixar seu Instagram pro pessoal? Pode ser Diego Quirino, só acessar lá, tudo junto. Tudo junto. Você me encontra lá nas redes sociais. Mas é claro que você vai ser um dos 10 milhões que seguem o Diego, tá? Pela fé. Se você mandar uma mensagem e ele não responder, é por causa do tempo, muita gente. Eu sempre respondi você muito rápido. É verdade. Ele é um cara extremamente gente fina. Um dia, quem dera, se você pudesse ter oportunidade, eu tenho certeza que você vai ter oportunidade um dia de conhecer esse cara. E se você ainda não conhecia, segue ele, comece a acompanhar, porque é um cara extremamente de Deus, é um cara que cumpre muito com a tua palavra, ele é um cara que transmite muito de Deus. Eu estou impressionado da humildade desse rapaz. Muito obrigado mesmo, viu, Diego? E o prazer é todo meu, agradecer a sua equipe que está aqui nos acompanhando também.
tudo que você me disse que glorifica talvez a pessoa em si, eu remeto a Deus, porque a graça dele nos alcança a cada dia. Tudo que a gente é, ou tudo que a gente representa, o meu único propósito é que as pessoas possam ver em mim a graça dele, ou que as pessoas possam ver em mim aquilo que ele fez e aquilo que ele usa para transmitir, inclusive você que está nos ouvindo, seja lá qual for a sua área, seja lá qual for o seu talento, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, disponibilize isso ao reino de Deus também. Exatamente. Disponibilize isso para fazer o bem. Existem muitas pessoas que são carentes e sedentas do evangelho, da palavra de Deus. Sucesso para você. Você tem um caminho brilhante aí. Eu já assisti Obrigado. Um pouco aí do seu trabalho, né? Fico muito honrado por isso. Sigo ele muito lá. honrado. Dou moral mesmo, e com certeza aí, se você está profetizando 10 milhões para minha vida, eu já coloco 60 milhões aí para você, Deus, que a glória a Deus. glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ó, então, para finalizar, a gente tem um combinado que todas as vezes que termina um vídeo, a gente profetiza algo para quem está nos assistindo. Certo. Tá? Um slogan. Um slogan. Na minha igreja, vem e vê. Vem ver? Vem e vê. E, pô, que legal. Não tem nem o que falar, você vai lá e vê o que Deus faz. Meu Deus. Pegou isso, Brasil? Agora, tem... Aqui no canal a gente tem um costume, eu particularmente gosto muito de falar essa frase. Se prepara para viver o melhor de Deus na tua vida. Meu Deus, é forte. É forte, é forte. Amém. Você topa? Eu conto até 3 e a gente aponta para a câmera e faz. Repete, por favor. Se prepara para viver o melhor de Deus na tua vida. Se prepara para ver o melhor de Deus na tua vida. Maravilha. Isso, para viver o melhor de Deus na tua vida. Vamos lá. Vamos lá? No 3. No 3 a gente profetiza, beleza? 1, 2, 3. Se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Oh, aí sim, meu garoto. Obrigado, viu, Eu que Diegão? agradeço. Quer fazer de novo? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza. Aí, mano. Diegão, Obrigado, cara. obrigadão. Valeu de verdade, cara. Muita humildade. Obrigado. Imagina, de coração. a gente só... Viu? Tudo